tem 45 anos agora. Então, nós nos conhecemos quando ele tinha 35, 36 anos, né, Daniel? Por aí. É isso aí. Casado há 12 anos e pai de 2 filhas. Ele é veterinário formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 99, e começou sua carreira trabalhando em fazendas de gado, de leite e de corte, até ingressar na Delaval, aonde iniciou sua carreira corporativa. Depois de passar pelas áreas de marketing e vendas na Delaval, e depois de ter concluído o seu MBA, assumiu em 2005 o posto de presidente da empresa, que em 2007 liderou para ser eleita a melhor subsidiária do grupo no mundo. Foi um prêmio que não é para poucos, né, Daniel? Esse mundo aqui. E por um acaso, só de coincidência, Celso, esse prêmio foi aonde entrega o Nobel lá na Suécia, porque era uma empresa sueca, então foi realmente algo muito bacana mesmo. Muito legal. Aí, logo em seguida, em 2010, assumiu a Netafim, que é uma multinacional que fornece soluções de irrigação inteligente para a produção agrícola. E após 5 anos liderando a operação do Cone Sul da Netafim, que é Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, decidiu alçar novos voos e, por 6 meses, presidiu toda a região da América Latina para outra empresa israelense, que essa também é a origem da Netafim, no mercado de suprimentos para fazendas leiteiras. Foi então chamado de volta para a Netafim, quer dizer, o filho pródigo aí não conseguiu ficar 6 meses fora de casa, né? Foi chamado para voltar para a Netafim, agora, dessa vez, para assumir a direção do sul da Europa, que inclui Itália, França, Espanha, Portugal. Foi quando ele se mudou com toda a família para a Itália, na região de Gênova. Em dezembro de 2017, assumiu a vice-presidência, ainda lá, baseada na Itália, a vice-presidência global do grupo Netafim, liderando as operações da região EMEA, que é Europa, Oriente Médio e África. E agora, depois de 5 anos de Itália, chegou o momento de retornar ao Brasil, país que ele faz questão de dizer que ele ama de paixão, né, Daniel? É isso aí. E para presidir agora a Manco Vavin, que é uma empresa do grupo Orbia, do qual a Netafim também faz parte. Os detalhes dessa história aqui o Daniel vai falar, mas tem coisas que a gente pode também antecipar, assim como fofoca, né? O Daniel, um mineiro, ele é um torcedor fanático do Galo Mineiro, né? E tem até uma referência aqui de quando o Atlético foi campeão da América Latina, depois o Daniel vai falar sobre isso. E, além de tudo, por que a gente chamou o Daniel, né? O Daniel, desde que a gente conheceu até agora, a gente conseguiu perceber um desenvolvimento do seu estofo corporativo impressionante, como eu poucas vezes consegui ver na minha vida. E tudo isso mostra o Daniel sempre com uma objetividade extremamente grande, uma serenidade para tomar decisões, mas as decisões do Daniel parecem ser fáceis quando ele toma, mas elas são decisões de uma firmeza muito grande, sem nunca ter demonstrado nenhum resquício de agressividade, de arrogância, nada. A gente vê no Daniel firmeza e capacidade de empreender. Foi por isso, o Daniel não sabia disso, então estou falando agora, né? Mas assim, é muito bom a gente ter os arautos, pessoas que conseguiram ver coisas na gente. Então, por essa razão, a gente acabou trazendo o Daniel para cá. Daniel, agora a bola está com você. Daqui para frente é contigo, né? Muito, muito obrigado, Celso. Obrigado aí pelas palavras também, né? Não esperava, mas vamos lá, vamos contar e dividir um pouco da história com o grupo que está aqui e no final que a gente possa interagir um pouco. Afinal, a interação é sempre mais importante do que só ficar contando uma história. Mas vamos lá. Tem uma frase que marcou muito a minha vida, e eu começo com ela, que foi um professor lá no meu tempo de universidade de veterinária. A gente ia para algumas cidades ajudar fazendas que não tinham como pagar um veterinário. A gente ficava lá uma semana ajudando as fazendas dessa região. E, bom, a gente saía às 5 horas da manhã do hotel para chegar às 6 horas amanhecendo na fazenda, né? O trabalho normal de um veterinário de campo. E todo mundo, né, na faculdade, se a gente acordava, ia de Kombi, chegava lá
e tinha que abrir a porteira para entrar na fazenda. E aí a gente, né, eu fui saindo assim devagarzinho para ir lá. Eu lembro quando eu voltei para dentro do carro, esse professor virou para mim e falou assim: é com essa vontade que você vai encarar a vida? Tem tanto desafio mais difícil do que abrir uma porteira e é com essa vontade que você vai encarar a vida? Bom, e aí eu passo um pouco aí rapidinho pela agenda e vou entrar em detalhes dessa história, mas a gente vai falar aí um pouquinho de, né, vai ter uma introdução, as oportunidades e onde elas estão, que aprender é preciso, os percalços no caminho, afinal de contas sempre vão ter percalços no caminho, a questão da diversidade, como ela é uma aliada muito grande, e o gerar o valor e como e aonde a gente quer gerar o valor. Então, passando aí pela introdução, como eu comentei a história da porteira, né, é importante a gente lembrar, sempre vai ter uma porteira na nossa frente, tá? E a gente espera que alguém abra ou a gente vai abrir, tá? Esse foi um dos grandes ensinamentos daquela frase. E com que vontade a gente vai abrir e vai chegar do lado de lá da porteira, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa muitos de vocês já devem ter escutado na velha história do conhecimento, habilidade e atitude, tá? Que a gente consegue adquirir conhecimento, treinar habilidades, mas a gente consegue também ajustar a atitude, né? E aí eu volto lá na frase do professor, ou seja, que atitude eu tive quando eu estava saindo a primeira vez para abrir a porteira e qual atitude eu tive nas próximas porteiras e nas próximas porteiras da vida também, não só daquela fazenda, tá? Mas é importante aí para a gente ter essa reflexão e vocês vão ver que ao longo da minha história tiveram muito dessas passagens. Então, questão de oportunidades, onde elas estão? Como o Celso descreveu, eu sou filho mais novo de professores universitários, meus irmãos mais velhos são professores universitários, ou seja, o meu caminho, né, desde que eu nasci, era para ser alguma coisa de professor universitário também. E eu me lembro quando eu estava já no final do curso de veterinária, já trabalhando numa fazenda de gado de corte de leite, e um belo dia toca o telefone na minha casa, naquela época o celular não era tão difundido ainda, e fala, olha, a gente é de uma empresa, a Delaval, a gente está procurando uma pessoa, a gente esteve lá na universidade, eles indicaram o seu nome, você teria interesse? Eu imediatamente respondi que não. De jeito nenhum, né? Não falei de jeito nenhum para a pessoa, falei, não, muito obrigado e tudo, mas pensei comigo, como? Jamais, trabalhar numa empresa, não deve ser nada bom isso aí. Tá? Passou um dia, falei, gente, eu não conheço nada do que é trabalhar numa empresa, nunca vi, nunca nem conversei com uma pessoa que trabalha numa empresa. Como que eu posso falar não para uma oportunidade sem ter nem ideia do que se trata? Liguei para a pessoa de volta, falei, olha, você me desculpa, ontem você me ligou, eu falei não, mas eu repensei, eu gostaria muito de conhecer. Ainda tem essa oportunidade? Você falou, claro, mas de um dia para o outro, nada mudou, manda seu currículo, né? Currículo de universitário, iniciação científica, um monte de outras coisas, enfim. E vem para cá, vem fazer a conversa. Bom, e aí vem a primeira pergunta. Será que a gente está aberto a novos desafios? Olha como eu estava, né? Olha, a minha visão era que apareceu uma oportunidade do lado e o reflexo foi dizer não. Mas, enfim, fui lá, entrei na empresa, uma empresa super séria. A oportunidade era para trabalhar numa área técnica, para continuar visitando fazenda, treinando os fazendeiros, a equipe de vendas. Era um lançamento de uma nova linha de produtos relacionada à qualidade de leite, que é uma coisa que eu gostava muito. Falei, gente, que oportunidade bacana que pode ser trabalhar numa empresa. E aí a empresa também gostou de mim e foi aí que começou a minha história no mundo corporativo. Começou muito na área técnica de veterinário e desenvolvimento de produtos. Bom, e aí, o que é? Eu cheguei lá e falei, bom, como eu vou fazer esse trabalho? Eu não tinha nenhum histórico de empresa, não tinha nem a menor ideia como trabalhar numa empresa, mas eu sabia que eu queria fazer o meu melhor.
Ou seja, se eu estou aqui, se eles estão me dando essa oportunidade, eu também vou desenvolver o que eu posso da melhor maneira possível. Tá? E aí foi quando eu comecei a pesquisar como fazer aquele trabalho de uma forma diferente. Ah, quem fazia antes de você era assim que trabalhava. Foi efetivo? Não. Então vamos procurar fazer de uma forma que seja efetiva. E aí eu tive oportunidade de trabalhar com grandes líderes também nessa empresa que me ajudaram a crescer. E claro que a gente, nesse início, né, erra, acerta, mas eu tive a grande felicidade de acertar mais do que errar e aprender com os erros que fiz nesse processo. E aí eu fui crescendo dentro da organização. E por que eu fui crescendo dentro da organização? Muito menos porque eu tracei esse caminho, ou seja, eu vou chegar aqui e vou crescer, mas porque eu tracei o caminho do foco no resultado ou na excelência do que eu estava fazendo. Essa era a minha bandeira, ou seja, você pode me dar uma tarefa e eu vou fazer ela com excelência. E daí eu fui passando para parte de produtos, marketing, vendas, né, até que chegou e fui, nesse meio tempo também, me aprimorando. Né? Como a parte veterinária estava bem consolidada, eu tinha que aprender um novo mundo. Eu tinha que aprender de marketing, eu tinha que aprender de finanças, eu tinha que aprender de liderança, eu tinha que aprender de gerenciamento de pessoas, eu tinha que aprender de logística. Ou seja, eu fui me preparando, tive que aprender outras línguas, né? Eu só tinha o português e o inglês. Eu já comecei a entender que o espanhol seria importante, pensando no contexto de América Latina. E foi um período aí também que é o que eu já comecei a comentar em relação a estudar, fazer cursos, investir em si mesmo, né? E a gente vai crescendo. Tive a oportunidade de, no ano de 2005, assumir como presidente da Delaval no Brasil, sem ter a menor noção do que era ser um presidente de uma companhia. Com muito suporte das pessoas que estavam junto comigo e com muita vontade de fazer a coisa certa, né? E com muita vontade de aprender e estudando bastante para que pudesse vencer esse desafio. E aí a gente teve um crescimento muito bom e a coisa caminhou muito bem, mas nem tudo são flores na vida de um executivo. E para completar o meu aprendizado nessa minha grande escola, que foi a Delaval, no final desse processo, teve uma reestruturação da empresa, onde eles trouxeram um presidente Latam para trabalhar numa sala ao lado da minha e aonde a minha posição ficou redundante. E aí, uma grande escola que foi ser demitido, né? Ou seja, vindo de uma carreira ascendente, de muito sucesso, né? Muita identidade. E aí eu fui demitido, mas com uma tranquilidade de que, ok, meu dever aqui estava feito. Já era hora, né, de talvez estar procurando alçar novos voos, mas como eu tinha uma ligação muito grande com a empresa, porque é a empresa que me deu essa oportunidade, ia ser uma decisão muito difícil para mim tomar. Então é bom ter um pouco de sorte também, porque eu acho que esse processo impulsionou muito a minha carreira. De que modo? Bom, eu saí da Delaval e começaram a aparecer oportunidades, e duas bem concretas. Uma no ramo de nutrição animal. Nutrição animal, o que é? Veterinário, né? Você vai lá, faz a parte de nutrição animal, tem todos os produtos, rações, etc. Era na região de Campinas, onde eu morava, uma empresa americana, cultura que a gente já conhece aí de bastante tempo. E apareceu essa outra oportunidade, essa empresa chamada Netafim, nunca tinha ouvido falar, irrigação, fazia a menor ideia do que se tratava, israelense, muito menos ainda. E foi por aí que eu decidi. Falei, bom, se eu quero me desafiar, no ramo veterinário eu já sei o que eu consegui fazer. Está na hora de eu entender um outro ramo, uma outra área. E aí fui para a área de irrigação inteligente, que é como a gente chama o processo da Netafim. E foi esse momento de o conhecido versus o desconhecido, ou seja, como você escolhe? Você está indo só na área conhecida ou você está desafiando no desconhecido? E esse foi um desafio completo no desconhecido. Vamos para lá e vamos aprender essa nova área. E foi um momento de muito crescimento para mim e para a empresa também,
né? A gente teve aí um desenvolvimento, comecei no início só Brasil, depois de 2 anos eu já estava com o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, e numa grande expansão foi quando chegou o momento de pensar, olha, um dia eu vou querer ter uma experiência fora do Brasil. Eu já vi que eu consigo ser um bom gestor na minha área básica, técnica de conhecimento, que era veterinária. Eu já vi que eu sou um bom gestor na área de agronomia, mas tudo isso dentro do contexto de Brasil. E eu acho que está chegando o momento. E foi aí, nesse momento, que eu me encontrei com o Celso. Foi quando a gente começou a traçar a jornada para que a equipe pudesse liderar e seguir o processo da Netafim sem a minha presença aqui no Brasil. E o Celso veio e fez um trabalho muito grande, muito profissional com a nossa equipe, exatamente preparando para esse momento. E foi quando eu também, claro, né, comuniquei a Netafim e falei, olha, eu até o ano de 2015, isso era meados de 2013, até o ano de 2015, eu vou fazer uma coisa fora do âmbito Brasil. Gostaria muito que fosse na Netafim, que é a empresa que eu gosto, estou contente aqui e tudo mais. A empresa me escutou, mas quando chegou perto da data, a empresa falou, olha, infelizmente não tem nada, Daniel, e a gente está tão satisfeito com você aí no Brasil, a gente não tem nada. E eu falei, bom, mas eu preciso crescer e eu quero me desafiar em outras geografias. E foi nesse momento que uma outra empresa israelense do ramo de leite, ou seja, aí voltando um pouco para a área da veterinária, insumos para produção leiteira, até um produto de altíssima tecnologia, muito interessante. E essa empresa, que se chama SCR, ela entrou em contato comigo e falou, olha, nós estamos buscando alguém para cuidar de toda a América Latina, do México para baixo. Incluía alguns países que eu conhecia, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, mas incluía muitos outros que não estavam dentro da minha área de atuação, ou seja, principalmente México, Peru, Colômbia. E foi um período muito interessante. Então, eu saí da Netafim, né? Falei, olha, pessoal, esse é o caminho que eu quero expandir na geografia. Minha ideia era até ir para a Europa, mas não tinha nada lá. Ok. Assumir esse desafio. E aí vem a próxima etapa, que são os percalços do caminho e como enfrentá-los. Né? Então, fui para lá e com uma ideia que me foi proposta e que fazia sentido pelo meu conhecimento que eu tinha de mercado, de que o Brasil seria o principal mercado para essa linha de produtos, né? E que eu usaria o Brasil como plataforma para crescer para os outros países. Bom, com alguns 2 meses de trabalho, ficou muito claro para mim que, pela metodologia de produção de leite, o México seria o principal mercado. Contratei uma pessoa que trabalhou comigo na época de Delaval, ele era mexicano, 20 anos de mercado leiteiro no México, e contratei essa pessoa para trabalhar comigo. Falei, bom, o México é o principal mercado, eu preciso ter um talento bem top lá. E estava, né, firme nesse propósito de vencer esse desafio, que era diferente do que eu imaginava e diferente do que me foi proposto, mas era onde eu estava e, como eu comentei lá atrás, se eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito. E aí estávamos nesse processo aí de desenvolvimento, a Netafim me liga e fala, olha, Daniel, aquela proposta que você sempre quis, agora apareceu. A gente está com uma proposta para a Itália, para coordenar todo o trabalho na Itália, França, Espanha e Portugal. Eu falei, olha, na teoria, minha resposta para você seria não, eu acabei de assumir um outro compromisso, mas nesse outro compromisso aqui, tem uma diferença muito grande entre o que a gente imaginou que ia ser e o que é. E a realidade é que, como o México é o principal mercado, e eu tenho uma pessoa especializada no mercado mexicano, tem 20 anos, deixa eu conversar aqui onde eu estou. Se eles entenderem que a minha visão é a mesma que eles têm, ou seja, que eu posso sair e eles vão ter uma pessoa com muito mais capacidade de desenvolver a América Latina do que eu
eu topo conversar com vocês para voltar para a Netafim. E assim foi feito. Ou seja, os planos mudam, as realidades mudam, né? Mas fica a história da excelência, mesmo nesse período muito curto que eu passei por lá, né? Deles entenderem que, olha, se eu não vou poder entregar o melhor, porque nas minhas qualidades não estava o conhecimento extremo do mercado mexicano e não tinha tempo para ter esse conhecimento, né? Aquilo conseguiu se ajustar. E aí foi uma decisão de retornar para a Netafim, né? E aí a importância de, ao longo da carreira, a gente fazer os trabalhos com excelência, desenvolvendo as parcerias. Bom, e aí vem a história da diversidade amaliada. Como que isso apareceu para mim mais forte quando eu fui para a Europa? Bom, tem os velhos paradigmas culturais, né? Se a gente pensa nos nossos aqui da América do Sul, se colocar o brasileiro com o argentino para trabalhar não funciona, se colocar o chileno com o argentino para trabalhar não funciona. Eu cheguei lá, a primeira coisa que falaram para mim era se você colocar o italiano com o francês para trabalhar não funciona, tá? Mas eu fui para lá exatamente para juntar as duas organizações. O meu objetivo principal, né, que o CEO global me falou, olha, eu preciso fazer dessas duas organizações uma. E foi aí que você começa a entender, mas como você vai fazer? O cara francês só fala francês, o italiano só fala italiano. Poucos falam inglês, que poderia ser uma língua em comum, né? Qual é esse limite dessa compreensão? E foi aí que eu aprendi uma das grandes coisas da gestão, que é quando você coloca duas pessoas que querem fazer o trabalho bem feito, não interessa a língua, não interessa a cultura, elas vão fazer também, tá? E foi assim que a gente montou essa organização no sul da Europa e principalmente, eu falo muito de Itália e França porque eram os mercados principais. E aí a gente conseguiu construir uma história de muito sucesso, onde essa diferença cultural, onde essa forma diferente de enxergar o mesmo mercado alavancou. E depois de um período aí de estagnação de 5 anos antes de mim, a gente começou a crescer em duplo dígito no sul da Europa, que era algo que ninguém nunca ia imaginar, né? Crescer tanto em top line quanto em bottom line. E foi uma história muito bacana que me levou ao próximo passo, né? Quando a empresa me ofereceu para assumir toda uma região, toda uma divisão, aí já como VP global, reportando direto para o CEO e cuidando de toda a Europa, Meio Oriente e África. Que foi uma experiência muito bacana, porque a Europa, de uma certa maneira, a essa altura, né, eu já tinha bastante conhecimento, tinha ainda a Europa do Norte, tinha a Europa do Leste, tinha outras áreas da Europa que passaram a estar dentro da minha área, mas era um contexto já mais conhecido, e tinham dois contextos bem desconhecidos, o Meio Oriente e a África, onde o principal mercado de desenvolvimento para a gente era a África. E foi o grande desafio que o CEO me deu, foi, olha, a gente, a África, precisa sair de uma eterna promessa para algo realmente relevante dentro do nosso grupo. E foi aí que você começa também, já nessa altura, com 10 anos de experiência, quase 12 de experiência aí, em posições de número 1, da importância de ter um líder eficaz. E na África, muito do que acontecia é porque a gente não tinha líderes eficazes para tocar o nosso projeto. E a hora que isso se ajustou, a África saiu de ser o eterno promessa para uma grande entrega, e isso aconteceu no ano de 2019. Ou seja, foi desenvolvido em 2018 e 2019, e a gente fez tão bem feito que o que a gente plantou lá em 2018, segue dando frutos até o ano de 2022, 2023, pelos projetos que a gente fez. Bom, com essa visão de dever cumprido, eu falei, gente, ok, eu já agreguei valor em vários, né, negócios distintos, já agreguei valor aqui na Europa, de uma forma também que foi muito gratificante. E a grande pergunta é
onde eu quero gerar valor, né? Porque será que eu estou gerando valor no lugar certo mesmo? Será que é aqui na Europa? Será que é para essa população que já tem toda uma infraestrutura, e eu estou gerando com toda a minha energia mais valor aqui? O que me move? O que vai me motivar? É chegar daqui a 3 anos e falar, poxa, dobrei o tamanho aqui do nosso negócio na Europa? Será que é isso que realmente me motiva? E aí eu tive uma conversa muito bacana com o CEO da Netafim e falei, olha, eu acho que está chegando o momento de voltar para o Brasil. Eu gostaria muito de gerar valor onde é a minha raiz, né? Onde está a minha família, meus pais, irmãos, família da minha esposa, né? É onde está meu coração, minha raiz. E eu quero usar tudo que eu aprendi ao longo dessa carreira para gerar valor. E ele falou, não, vamos avaliar isso aí com calma. E nesse meio tempo, como a gente faz parte do grupo Orbia, que é um grupo que tem a Netafim, e tem a Vavin, né? A Manco Vavin, que é como a gente conhece aqui no Brasil, muitos conhecem só o Amanco, né? Ele está em transformação aí para a Manco Vavin. E que era uma oportunidade incrível, uma empresa de grande porte no Brasil. Nós estamos falando aí mais de 6 fábricas, mais de 2.200 funcionários aqui no Brasil, números realmente estrondosos aí de venda e tudo mais. E foi o grande desafio, e foi por isso que eu voltei para o Brasil. Ou seja, eu enxerguei na carreira que era o momento de gerar valor aonde é importante para mim, é claro que é gerando valor dentro de uma empresa. E aí eu vou fazer um link com uma história que é muito interessante, que logo que eu cheguei na Vavin também foi muito bacana. O meu pai é professor universitário, aposentado a essa altura, no ramo de parasitologia humana, e ele lidou a vida inteira com como a gente evita doenças parasitárias. E um dos grandes temas é saneamento básico. Tá? E vocês devem ter escutado talvez um ruído aí que o governo aprovou a lei do saneamento básico e que nós vamos sair de 50% da população com acesso ao saneamento básico. Vocês não sabiam desse número, pasmem, é isso mesmo, só 50% da população brasileira tem acesso ao saneamento básico, para 99% num prazo aí de 12 anos. E esse é o contexto no qual eu chego aqui, ou seja, eu vou poder juntar toda uma visão pessoal, histórico familiar e histórico dentro de empresas, todo o meu histórico aí de executivo, né, e gerar valor nessa área. Então, esse é o meu grande desafio que eu tenho agora, dentro da Manco Vavin, de gerar esse valor no nosso país, fazer parte desse crescimento e desenvolvimento da nossa nação, e que eu sempre falo, se eu fizer o meu trabalho bem feito, se a equipe fizer o trabalho bem feito, é sinal de que a gente está contribuindo para que mais pessoas tenham empregos, mais pessoas tenham acesso ao saneamento básico. E aí, esse é a trilha que eu quero fazer aí nos próximos anos. E vem a pergunta, e qual é o próximo passo? Eu volto lá atrás e relembro que, para mim, o mais importante não é o próximo passo, é a entrega de valor no passo atual. É ele que vai me garantir o próximo passo. Então, eu vou estar sempre focado em como eu entrego o valor, como eu gero esse valor aonde eu estou hoje, como eu preparo e fico pronto para a próxima oportunidade. Quando vai ser, qual vai ser, né? Isso aí a gente não comanda muito, mas que com certeza o meu objetivo de gerar valor e de ter essa noção da importância desse momento que o nosso país está passando, é o que me motiva e é o que me move. Então, eu lembro aí muito de uma frase que eu escutei do Celso, e foi num dia muito emblemático para mim, porque foi exatamente no dia logo após o meu glorioso Galo aí ter sido campeão da Libertadores. Mas ele falou para mim, porque eu estava naquele dilema, né? Falei, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Ele falou, Daniel, você já sabe.
o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Só enxerga e caminha nessa direção. E eu acho que esse foi um ensinamento muito grande, porque muitas vezes a gente sabe mesmo, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe aonde tem que ir, mas a gente fica paralisado por uma série de outros fatores. Então, também queria deixar o agradecimento ao Celso, porque ele foi participante, né, e é participante até hoje, nessa história que vocês escutaram aí, pessoal. Então, acho que agora a gente chegou aí, eu gostaria muito se a gente pudesse fazer um bate-papo aí, ter algumas perguntas e respostas. Eu acho que vai trazer mais alegria aí para o nosso bate-papo. Maravilha, Daniel. E sem agradecimentos ainda, a gente vai começar a pontuar alguns tópicos que você colocou. E já tem uma pergunta que foi colocada pela Lidiane, e aí a gente pode achar um jeito de responder da melhor maneira para ela, como sempre, né? E ela diz o seguinte: a questão é estar pronto ou encarar o desafio antes desta sensação, né? Que eu entendi que é a sensação de estar pronto, né, Lidiane? O que você acha, Daniel? Como que você responde a isso? Olha, Lidiane, essa pergunta sua é espetacular e eu vou tentar te explicar ela da melhor maneira possível. Para mim, eu nunca esperei estar 100% pronto para me jogar nos desafios, né? Então, vamos contar alguns exemplos aí dessa história toda. Quando eu assumi como presidente da Delaval, eu não tinha menor... Hoje eu sei te falar, depois de 15 anos trabalhando aí como primeiro executivo, de que eu não tinha a menor noção do que era ser presidente de uma empresa. E você imagina se lá naquela época eu tivesse falado, não vou porque eu não estou preparado, tá? Você não estaria escutando essa história que você está escutando hoje aqui. Imagina quando eu fui para a Europa, né? Eu não tinha a menor noção de como que era gerenciar na Europa e gerenciar em culturas diferentes. Então, o que eu estou querendo te dizer é que, na minha opinião, é não. Ou seja, você pode ir sem estar 100% preparado, mas você tem que ter uma boa base. E aí que vem a diferença. Eu aprendi aqui na Manco Vavem, que é uma empresa que investe muito em diversidade, que essa pergunta vinda de você ela é muito válida, porque as mulheres, de um modo geral, elas só assumem um compromisso se elas se consideram 100% preparadas. E os homens não. Os homens com 30% de preparação, eles falam, opa, tô lá. E aí é um convite para você. Você tem essa capacidade e quando você vê uma oportunidade, ir em frente. Mesmo que você considere que você não está 100% preparada, você vai ver que se você tiver a boa base, o que faltava para você, você vai conseguir adquirir no caminho. Maravilha, Daniel. E aí a gente pode até ligar, fazer um link entre coisas que a gente já tem escutado, que eu tenho certeza que vocês já sabem também, é que talvez o estar preparado é um estado de espírito, é um estado emocional, né? Porque muitas vezes esse estado emocional é que nos permite fazer o que ainda nós não fizemos, nos permite ser o que ainda nós não fomos e ainda não somos. Então, ou seja, até teve um artigo que a gente acabou colocando, um post no Facebook, se a Camila lembra quando foi isso, Camila, eu não me lembro, mas a gente estava abordando basicamente o fato de que o que te trouxe até aqui, provavelmente que não é o que vai te levar aonde você quer ir. Então, ou seja, ninguém passa por um estágio como presidente para ser promovido como presidente. Aliás, eu fui headhunter durante muito tempo, posso colocar aqui como é que chama, um depoimento pessoal. Muitas vezes nós éramos contratados para buscar uma cabeça, uma pessoa, um profissional, para fazer aquele negócio two in a share, né? Quer dizer, uma única cadeira, duas pessoas, que fala assim, a gente está pensando aqui num processo de transição, daqui a 2 anos essa pessoa vai se aposentar e nós vamos colocar outra pessoa no lugar. Muito bem, nas empresas de hunting que a gente fez,
só 1% dessa estratégia deu certo. Só 1%. Né? Ou seja, enquanto a pessoa não sabe que ela é responsável por aquilo, né? Então, quando a performance ela vem quando o profissional entende que ele é responsável pelo resultado. Quando você tem duas pessoas dividindo a mesma responsabilidade, e um não querendo que o outro seja melhor do que eu fui, aquela coisa toda que acontece muito em organizações, provavelmente essa é a história do insucesso. Então, se a gente pudesse reforçar com essas coisas que vocês já sabem, já devem ter escutado muitas vezes, colocando o que a Lidiane fala, que o que você está colocando aqui vai muito além de gerar valor, mas chega ao ponto da contribuição e do legado que você deixa, né? É isso. Então, acreditar que estar preparado é um estado de espírito que te permite fazer aquilo que você ainda não fez. Assim, a gente, não fazendo propaganda, mas assim, a gente incorporou coaching, mentoring nas nossas ofertas exatamente por causa disso. Muitas vezes as pessoas querem fazer alguma coisa, sabem o que tem que fazer, no entanto, existem várias outras interferências que impedem que as pessoas vejam claramente o caminho à frente. Então, o que você vê aqui do Daniel é ter um propósito muito claro, ter um objetivo muito claro e aproveitar as oportunidades e fazer as coisas que são coerentes com o seu objetivo, né? Com aquilo que você quer construir. Então, obrigado, Daniel.